do nosso povo, que se chama Joacema. Joacema foi onde nasceu o primeiro pajé da nossa aldeia, ou melhor dizendo, de todo o povo Pataxó, e ainda está vivo. Se alguém aqui conhece Biranã, Biraí, Biraci, esse é o pai dele. Se chama Itambé. Itambé morava do lado de um rio Joacema, do outro lado do outro rio Joacema morava o meu pai, Macuco. O nome do meu pai indígena é Macuco. A minha mãe é Tupinambá, de Olivença. Ela nasceu em Olivença. E meu pai, ele é Pataxó, de Aldeia Velha. Hoje a gente reconquistou a nossa aldeia, da onde eles tiraram o nosso povo, ou melhor, o mês antepassado, a força. E a gente resgatou ela de volta. E na aldeia de Joacema, há 700 anos atrás, fala aquela coisa que ele descreve, está passando mesmo para poder. É isso aí mesmo. Então lá tinha um pajé muito curandeiro. A minha avó foi aluna dele e eu fui aluno da minha avó, que morreu com 122 anos. Nunca tomou remédio de farmácia e com 100 ainda me namorava. E minha avó fazia parto, eu acompanhei todos os partos, comecei a fazer parto junto com minha avó desde 7 anos de idade. E eu era sentinela dela. Aprendi 80%, 90% da medicina natural. E esse cacique, esse pajé, ele tinha 7 filhas mulheres. E ele já estava com a idade, 92 anos, bem avançado. Ele queria ter um filho homem para deixar no lugar dele. Então ele há 700 anos atrás, inclusive eu participei de vários jogos mundiais exatamente para discutir sobre isso. E essa história que eu estou contando para vocês aqui, eu contei para 25 mil pessoas em Cuiabá. Esse pajé, com essas 7 filhas mulheres, ele tentou, aí a guerreira Jocana ficou grávida de novo. E ele ficou muito feliz. Como a gente, como parteiro, a gente não precisa levar a mulher no médico para saber qual é o sexo. A gente sabe fazer o pré-natal. Eu, por exemplo, aprendi a virar a criança, virar, botar na posição certa. Enfim, o tempo passou, o tempo foi passando, nasceu a criança e realmente era um filho único, do jeito que ele queria. Então foi uma festa muito grande na aldeia Joacema. Na época não tinha as 26 aldeias do povo Pataxó igual tem hoje. Mas mesmo assim ele conseguiu reunir uma boa parte das aldeias e lá foi 3 aldeias. Só que quando ele mandou o convite, depois de algum tempo, alguns anos, digamos 17 anos na época, e esse filho dele, ele colocou o nome de Barro. E naquela época, essa época que eu estou falando, toda criança que nascesse com algum tipo de deficiência, toda criança que nascesse com algum tipo de deficiência, seria ele mudo, surdo, aleijado, cego, ele era exterminado porque não se via parte para participar do povo. Alguns enterravam vivos, outros jogavam na fogueira, outros jogavam no rio, outros jogavam no mar. E o povo Tupinambá e Pataxó só estava na rua. Então, quando a criança chegou a época de falar, o filho dele era mudo. Então, para o povo daquela época, ele não podia fazer parte do povo, porque ele ia ser, digamos que era um peso, porque tinha que estar sempre correndo de um lado para o outro,
aí ele não podia participar. Então o que ele fez? Ele pegou o Barru, fez um quijeme, que quijeme na nossa língua é casa, fez um quijeme no fundo do quintal e lá colocou o Barru. O tempo passou, o Barru com 17 anos, já tem 17 anos, ele ficou 10 anos da vida dele dentro desse quijeme e ele falou que esse quijeme era uma casa de rezo e ninguém podia participar lá. E essa história que eu estou contando para vocês foi uma história que realmente aconteceu. Então, como todo ano, todo Pataxó sabe disso, a gente faz festa todo ano em aldeias diferentes. E foi exatamente nesse ano, a festa era na aldeia do pai do Barru. Então ele mandou um convite para as aldeias para que viesse participar da festa na aldeia dele. E lá ele mandou 3 dias, só que o povo falou, não, a gente não está fazendo muita coisa na aldeia, então a gente vamos para a aldeia. Vamos logo para a aldeia. Então, quando o pessoal que veio das outras aldeias chegou na aldeia dele, então lá estavam os guerreiros, alguns pescando, outros fazendo farinha, outros pegando lenha. Então não tinha guerreiro homem dentro da aldeia. Só que naquela época o espaço, só que podia puxar de linha de frente em roda de toré, seria ou o pajé ou alguma pessoa que fosse ligada a ele, de preferência filho homem. Alguém da família? Sim, dele. Então o pessoal chegou, não viu nenhum guerreiro lá, falou, não, vamos cantar. E Barru era músico. Ele estava lá no fundo, quietinho. Quando todo mundo começou a cantar, ele não ouvia, mas ele sentia o pé no chão. Então ele sabia decorar cada cântico que o povo estava cantando. Você sentiu o vibrado do chão, lá no Pidinho. E aí ele chegou e pensou com ele mesmo. Por quê? Porque ele sabia que não tinha nenhum guerreiro ali. Por que não tem nenhum guerreiro na aldeia e eles estão cantando? Ele sentiu nada lá dentro do Pidinho. Foi aí que Barru cantou. Barru saiu de lá do fundo da casa cantando. E hoje nós era 345 povos indígenas no Brasil, hoje nós estamos em 305. E os 305 povos do Brasil vai morrer e vai cantar todo dia que abrir a boca, vai cantar com o Barru. Porque todos os indígenas do Brasil copiam ele. Porque ele foi um dos maiores guerreiros e tirou esse preconceito entre os povos que tinha entre o próprio povo de exterminar aqueles que nasciam com deficiência. Então Barru cantou desse jeito.